40 dias após ter sido divulgado um esquema de corrupção na Igreja Cristã Maranata, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito criminal para investigar o desvio de recursos provenientes do dízimo doado por fiéis. O presidente da instituição, Gedeuti Gueiros, que não era apontado como um dos responsáveis pelo crime, é agora alvo da investigação junto com o restante da cúpula da igreja. Estimativas iniciais apontam que o rombo pode superar os 21 milhões de reais. Entre os crimes já identificados estão estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de quadrilha e crimes contra a ordem tributária. O trabalho é conduzido pelos promotores do Grupo Especial de Trabalho de Proteção à Ordem Tributária, o GETPOT, e pelo Grupo Especial de Trabalho Investigativo, o GET. A Maranata, em uma apuração interna feita em outubro do ano passado, apontou como responsáveis pelo desvio 3 pastores e um diácono. Mas, em uma ação movida na Justiça, a igreja acusou como cabeças do esquema o seu vice-presidente, o pastor Antônio Ângelo Pereira dos Santos, e o contador diácono Leonardo Meirelles de Alvarenga, ambos afastados de suas funções. As investigações dos promotores mostram, porém, uma realidade diferente. A análise de documentos e até os depoimentos de fiéis e empresários que eram fornecedores da igreja revelaram que Gedeuti Gueiros é tido como um líder absoluto, uma espécie de mito que detém o controle da Maranata. Ele está na cúpula da igreja desde sua fundação e há 5 anos é seu presidente. A gestão da Maranata estava nas mãos dele e de seus assessores diretos, o vice-presidente, diretores, secretários, assessores e membros do Conselho Presbiterial. Juntos, nomeavam e delegavam poderes e cargos estratégicos, aprovavam e avalizavam contas e condutas. Isso, segundo as investigações, indica que Gedeuti sabia de tudo o que acontecia na igreja, não só no âmbito religioso, mas também administrativo. Essa competência está prevista no Estatuto da Igreja, que vigorava até o final do ano passado, quando foram feitas denúncias de fraude. Ao presidente, segundo o documento, cabe convocar e presidir reuniões, representar a igreja e indicar assessoria administrativa, econômica, jurídica, dentre outras. Outra conclusão dos promotores é de que a administração de toda a estrutura da igreja está centralizada no presbitério localizado em Vila Velha. De lá, parte todo o comando administrativo e espiritual, seguido com rigor pelos pastores dos mais de 5.000 templos no Brasil e no exterior. É também no presbitério que está o caixa único da igreja, que recebe os recursos oriundos do dízimo de todos os templos. A Maranata não informa quanto arrecada por mês, mas sabe-se que é a segunda em número de evangélicos no estado e uma das que mais cresce no país. Foi dessa conta que os recursos foram desviados. A investigação indica que os autores do desvio podem ter praticado fraudes que caracterizam o estelionato e que o crime seria semelhante ao dos dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus, vistas pelo Superior Tribunal de Justiça como uma organização criminosa que se valia da estrutura da igreja e de empresas vinculadas para arrecadar vultuosos valores, ludibriando os fiéis. O esquema seria viabilizado por intermédio da emissão de notas fiscais frias fornecidas por um grupo de empresas que prestavam serviços que não existiam ou eram superfaturados para a Maranata. Na investigação realizada pela própria igreja, diversos empresários chegaram a dar depoimentos confirmando a emissão de notas frias. Um deles é o proprietário de uma pequena papelaria localizada em Santo Quarto, Vila Velha. A Maranata chegou a pagar R$ 941 mil por materiais que nunca foram entregues. Havia ainda a criação de empresas falsas, a utilização de laranjas para adquirir bens ou constituir as sociedades comerciais, atos que configuram, segundo os promotores, em outro crime, o de falsidade ideológica. A possível associação entre os pastores que administravam a igreja para efetivar os crimes é caracterizada como formação de quadrilha com viés de organização criminosa. O objetivo de tudo, segundo o que indicam as investigações, seria um enriquecimento ilícito, algo que foi identificado a partir de movimentações financeiras discrepantes e pela ostentação de bens e patrimônios sem investigação. Foram constatadas ainda provas de fraude ao fisco, com emissão de notas fiscais frias e falsas, além da falsificação de dados em livros contábeis. Parte das informações obtidas durante o processo de investigação vai ser encaminhada para o Ministério Público Federal, dentre elas a compra de equipamentos de videoconferência que teriam entrado no Brasil de forma irregular,
Os equipamentos eram adquiridos no Paraguai e nos Estados Unidos e trazidos para o Espírito Santo na mala de fiéis. Buscar sempre a justiça. Esse sempre foi o objetivo da Maranata, segundo nota emitida pela Igreja e assinada pelo advogado responsável por sua defesa criminal, Homero Mafra. Nela destacam que prova disso foram as medidas adotadas, como a realização de um procedimento interno de investigação e contratação de auditoria independente para apurar as irregularidades cometidas contra a instituição. Houve ainda, segundo a nota, a troca dos membros do Conselho Presbiterial que solicitaram ao Ministério Público Estadual e à Receita Federal que apurassem as possíveis irregularidades. Na Justiça, a Igreja move uma ação contra o vice-presidente Antônio Ângelo Pereira dos Santos e o contador Leonardo Meirelles de Alvarenga, ambos já afastados de suas funções. O processo estava nas mãos do juiz Robson Albanês, que na última semana suspendeu o segredo de justiça e se deu por impedido para julgar a causa, alegando questões de foro íntimo. O caso foi transferido para o juiz da 7ª Civil Marcos Assef. O caso também está sendo investigado pela Delegacia de Defraudações e Falsificações. O presidente da Maranata, Gedeu Trigueiros, chegou a ser convidado a depor, mas não compareceu. Reportagem Letícia Cardoso e Vilmara Fernandes.